eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, lhes dirá aonde ir e o que fazer. Por que eu sempre estou repetindo esse versículo, ou esta porção da palavra de Deus, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16? Tem um porquê, tem uma razão. Na verdade, se nós não seguirmos as orientações, direções do Espírito Santo para a nossa vida, nós vamos seguir, se nós não seguirmos o Espírito, vamos seguir a carne, ou a nossa natureza pecaminosa. Aliás, o próprio versículo Gálatas 5,16 diz isso. Diz assim: eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza humana pecaminosa. A única maneira para não estarmos sempre satisfazendo os desejos da nossa natureza humana pecaminosa é obedecermos o Espírito, é obedecermos e acatarmos as orientações do Espírito Santo através da palavra escrita, palavra que ele mesmo inspirou para que nós a seguíssemos, para que nós conhecêssemos o Senhor através desta palavra preciosa, a palavra de Deus, a Bíblia, que nós insistimos com as pessoas para lerem e conhecer Jesus, conhecer a vida eterna. Muito bem, eu quero dizer para você que eu continuo orando para que Deus, o Deus vivo, verdadeiro e eterno, possa fortalecer você e a mim e a todos nós com suas ilimitadas ações de misericórdia e de graça, para que o nosso ser interior seja fortalecido pelo Espírito Santo e para que assim possamos perseverar no Senhor Jesus, perseverar na fé até aquele dia que Jesus voltar, que ele voltar. Continuo pedindo a Deus que ele nos fortaleça com o seu poderoso fortalecimento interior, ou seja, o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, para que possamos perseverar sem apostatar. Isso mesmo, perseverar sem apostatar, sem abandonar a fé. Isso é algo muito sério, isso é algo muito terrível, e nestes dias isso tem ficado mais evidente. Nestes dias a apostasia tem ficado muito mais evidente do que em tempos passados. E eu diria a você que neste ano, e com mais precisão ainda, eu te diria, do mês de março para cá, a apostasia tem se manifestado de uma forma mais contundente do que em outros tempos. Eu mesmo nunca tinha visto uma manifestação tão explícita assim da apostasia do que agora, nestes dias que estamos vivendo. É verdade que nós estamos no meio de uma pandemia. A pandemia física, por assim dizer, tem manifestado a apostasia espiritual. Eu não gostaria de admitir isso, mas é isso que está acontecendo. A pandemia física tem feito com que a apostasia espiritual seja manifestada. Desde o início, nosso querido, amado irmão, pastor Silas, disse estas palavras para mim. Ele disse que tudo isso, essa pandemia, seria um teste para a igreja. Um teste para a igreja. Seria uma prova para manifestar os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. É isso mesmo. E quando ele me disse isso no início,
eu acatei, eu aceitei e comecei a refletir e a pensar. E, infelizmente, estou tendo a tristeza de ver isso acontecendo. E eu fiz questão de trazer essa palavra em vídeo para que eu pudesse passar para você a urgência que nós temos para nos dar conta disso. Essa pandemia física tem realmente manifestado a apostasia que estava no coração de muitos, ou que estava crescendo na vida de muitos, e veio à tona. O esfriamento tem feito com que pessoas manifestem realmente o que está dentro delas, a comodidade. E esse grande teste para a igreja é uma prova, uma peneira, uma forma de peneirar os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E convém lembrar que essa prova está apenas no começo. Essa prova é apenas uma prova inicial. Virão mais provas. E se nós não passarmos nesta prova, não passarmos por esta prova, talvez já reprovados, não tenhamos condições de continuar firmes em Cristo. E até consigamos manter as aparências, e até consigamos manter-nos membros de uma congregação e fazendo as atividades que costumávamos fazer, mas sem um verdadeiro compromisso de fé autêntica, de vida integral para Deus. Eu confesso a vocês que com tristeza eu tenho constatado isso acontecer. É com tristeza mesmo. É muito doído. É muita dor no coração. E eu fico imaginando a dor do coração de Deus ao ver a apostasia tomando conta de pessoas que um dia confessaram o seu nome e que declararam fé no Senhor Jesus e que viveram para Ele e que fizeram coisas para agradá-lo, que o adoraram e que também ajudaram outros a conhecê-lo. É algo muito, muito triste constatar isso. E o que mais me choca é que nós estamos apenas no início da prova. O que significa que se não passarmos por esta, como vamos começar? Como vamos continuar, né? Então eu pergunto a você, como está a sua fé? Como está o seu amor por Jesus? Como está o seu compromisso com Jesus? Como você tem vivido na sua fé, na prática da sua fé? Aí então eu tomo o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, tal como está na NBV, e eu leio: examinem-se vocês mesmos, vocês estão firmes na fé? Vocês realmente passam pela prova? Sentem cada vez mais o amor e o poder de Jesus Cristo, a presença e o poder de Jesus Cristo dentro de vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Eu vou reler. Examinem-se vocês mesmos. Vocês estão realmente firmes na fé? Passam pela prova? Sentem cada vez mais a presença e o poder de Cristo dentro de vocês? Sentem? Se apercebem disso? A não ser que já tenham sido reprovados. Coisa séria, né? Muito séria.
Isso me faz voltar-me para o texto de Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia. Está no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Nesse texto, nesta porção, nos é revelado o espírito de mornidão, o espírito de indiferença, o espírito de indefinição, aquilo que acontece com as pessoas que não sabem assumir outra posição a não ser aquela de ficar em cima do muro. Nunca se definem, nunca. Sempre estão na cômoda posição de estar em cima do muro. Não se posicionam. E isso é o espírito da apostasia. A pessoa não tem coragem de assumir que ama Jesus, que tem fé no Senhor Jesus, não tem coragem de colocar a cara na reta, por assim dizer, mas talvez muitos não tenham também coragem para assumir o contrário. Então se mantém ali no ambiente evangélico e tal, mas com posições totalmente contrárias àquilo, posições práticas do seu dia a dia, da sua vida, contrárias à palavra de Deus. Coisas que contrariam, que batem de frente com a revelação escrita de Deus, com a palavra de Deus. Mas vamos ao texto. Vamos ler tal como está, então, em Apocalipse capítulo 3, 14 a 22. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O que ele declara? Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por este motivo, por ser indefinido, por este motivo, por não assumir uma posição de obediência, por não assumir uma responsabilidade, um compromisso de fé verdadeiro e autêntico, por este motivo, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Isso é o que o soberano Senhor Jesus Cristo diz. Porque você é morno, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. E ainda diz, eu estou rico, conquistei muitas riquezas, eu não preciso de nada mais. Contudo, você não reconhece que é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, eu ofereço a você este conselho: adquira de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e também compre o melhor colírio para que possa ungir os seus olhos, para que você possa enxergar claramente. Então, ao mesmo tempo que denuncia o espírito de apostasia, também oferece a oportunidade, a chance de reconstruir, de tomar atitude de restauração. Como começa esta atitude? Bem, em primeiro lugar, temos que aceitar a repreensão do Senhor.
Porque ele diz no verso 19: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Se prestarmos atenção à pessoa que está dizendo isso, nós vamos valorizar e valorizar isso eternamente. Jesus está dizendo isso. E ele está dizendo que ele repreende, que ele corrige a todos aos quais ele ama, pelos quais ele morreu. Ele corrige, e ele está corrigindo, ele está repreendendo, ele está disciplinando. Isso é o que ele faz. Ele diz, verso 19: eu repreendo e corrijo a todos quantos eu amo. Aí vem a nossa parte. Seja, pois, diligente, e arrependa-te. Arrependa-se. Arrependimento. A sua parte e a minha parte é nos arrependermos por não estarmos aceitando a disciplina, o tempo que Deus está nos dando, o hoje que graciosamente Jesus está nos dando. Eu quero que você, meu irmão, se dê conta disso. É tempo de ouvir bem, de escutar bem, de colocar todo o nosso foco e nossa atenção no que o Senhor tem nos dito nestes dias. Nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Esta carta mesmo, como todas as outras cartas dirigidas às igrejas, diz no final: o que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que tem ouvidos para ouvir, ouvidos são para ouvir. Mas por que ele então diz o que tem ouvidos para ouvir, ouça? É porque, apesar do ouvido ou dos ouvidos terem sido criados para ter esta função natural de ouvir, pode ser que não queiramos ouvir, pode ser que prefiramos nos ensurdecer para não ter que nos comprometer, para não ouvirmos dele o que ele diz: arrependa-se. Eu estou disciplinando você para que você se arrependa. Arrependimento é fundamental para que Deus possa recomeçar na nossa vida. Se queremos ser livres da apostasia, se não queremos ter esta coisa terrível que estava na igreja de Laodiceia, esta fortaleza mental, esta fortaleza espiritual, que revela rebeldia contra Deus, apostasia, abandonar a própria fé e o compromisso que um dia talvez, supostamente, tenhamos tido com Deus. Se queremos ser livres deste espírito de apostasia, precisamos nos arrepender. Arrepender de quê? De ter ouvidos e não ouvir. Arrepender de nos ensurdecer diante do chamado de Deus. Temos que nos arrepender de querer não ouvir. E nos arrepender nos faz estar na posição de quem agora quer ouvir, quer escutar, quer dar ouvidos, escutar o que Deus está falando, o que Deus está dizendo para nós. Mas o texto continua, e o verso 20, que nós conhecemos muito bem, ele é mais enfático e incisivo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta. Por que ele está à porta? Porque ele está à porta e está batendo. E porque ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Por quê? Porque ele está à porta batendo. Porque ele está do lado de fora. A apostasia na igreja
faz Jesus ficar do lado de fora. Jesus não vai ficar junto com aqueles que, apesar de confessarem que têm uma fé, não o obedecem. Apesar de dizerem que creem, não têm um compromisso. E vivem suas vidas não de conformidade com a palavra de Deus, mas do jeito que querem. Então Jesus está do lado de fora e ele está batendo na porta. E ele insiste, e ele diz: se alguém ouvir a minha voz e decidir abrir a porta, tem que ouvir e tem que decidir abrir a porta. Se você ouvir e decidir abrir a porta, a promessa dele é de convivência com você. Ele não vai mandar um representante. Ele não vai mandar alguém para representá-lo. Você pode dizer, bem, é o Espírito Santo que vive em nós. É o Espírito Santo que é Deus, é o Espírito de Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus, é o nosso Deus triuno vivendo em nós pelo Espírito Santo. Se nós não ouvirmos o chamado de Jesus, que está batendo a porta insistentemente, e nós não decidirmos abrir a porta, ele não pode entrar. Mas a pergunta que não quer calar é: até quando ele vai ficar à porta? Até quando ele vai bater? Até quando ele vai insistir? Ou até quando nós teremos esta oportunidade? Bem, uma coisa nós sabemos: esta oportunidade, ela é no tempo. No tempo. No dia de hoje. Ou, como alguém gosta de dizer, no tempo da graça. E o tempo da graça é hoje. Este é o tempo. Não é nem hoje, é agora. É agora que nós temos que responder ao chamado do Senhor. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Convivência, conviver com o próprio Deus. Imaginou? Cearei com ele e ele comigo. Isso aponta diretamente para a ceia do Senhor. Pelo menos para mim, o significado deste cearei com ele e ele comigo, ou seja, eu terei uma convivência com ele tão íntima que ele vai poder servir para mim o alimento que ele mesmo é, mas nunca de forma religiosa, automática, ritualística. Não, é através da convivência, é através do conviver com ele. Quando eu convivo com Jesus, eu tenho um relacionamento com ele, e ele então pode servir-se a mim. Ele é o pão da vida, como está em João 6. Ele é o pão que desceu do céu, e é ele que nos alimenta. Ele é a comida e a bebida verdadeira. E quando nos alimentamos dele, nós temos vida eterna, como ele mesmo diz. E alimentar-nos dele significa que ele está em nós e nós estamos nele. É esse nível de convivência. Isto é o cear, isto é o se alimentar de Jesus. Mas uma coisa que me deixa muito triste, e eu imagino que Deus muito mais, é que não poucos, e você sabe que quando eu uso essa expressão não poucos, o que eu quero dizer? Não poucos têm se importado com isso. Tem dado importância a esta refeição tão especial com o Senhor Jesus. Infelizmente, muitos têm deixado Jesus do lado de fora. E ele continua do lado de fora, insistentemente nos chamando. Mas volto a dizer, até quando ele vai fazer isso? Até quando? Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono.
Eu inverti de propósito aqui a leitura dos versos 22 e 21. Eu li o 22 primeiro e depois o 21. Para ser vencedor, é preciso ouvir o que o Espírito diz. Para ser vencedor, é preciso escutar Jesus chamando e voltar-se para Jesus arrependido. Precisamos de arrependimento diário. Precisamos de compromisso diário. Irmão, ainda dá tempo. Eu vou repetir. Irmão, ainda dá tempo. O Senhor Jesus Cristo está nos dando mais uma chance. Talvez seja a última chance. Mas Ele está nos dando ainda mais uma chance. Ele está nos chamando de volta. De volta. Mas para voltar, nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender e voltar exatamente ao ponto onde caímos, onde deixamos de obedecer, onde deixamos de fazer a vontade de Deus. Isso é urgente. Nós precisamos aproveitar esta chance do Senhor agora, enquanto é tempo, enquanto é dia. Tem que ser agora. Eu não sei, eu não conheço amanhã. Então eu preciso me posicionar hoje, enquanto é tempo. O Senhor Jesus está nos dando mais uma chance. Ainda dá tempo. Então corra, 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 arrependa-se correndo depressa. Mas não um arrependimento simplesmente de acomodação dos pecados na sua vida para continuar levando-os com você. Porque se você simplesmente acomodar os pecados na sua vida e continuar levando-os com você, você sabe para onde você vai, porque pecado só tem um lugar para ir. E o pecador vai com seus pecados para o inferno se não entregar os seus pecados a Jesus, confessando-os e abandonando-os, permitindo que o sangue de Jesus cubra. Ainda dá tempo. Corra, corra e se arrependa em verdade, com sinceridade. Permita que o Espírito Santo opere a graça de Jesus Cristo na sua vida. Ele quer fazer isso. Ele quer operar, processar a graça de Jesus Cristo na sua vida, aliviando você desse fardo do pecado, tirando das suas costas este jugo que te escraviza, fazendo você ter vida e vida em abundância que Jesus veio dar. Em João 10:10, Jesus diz que o ladrão, e esse ladrão é o diabo, veio matar, roubar e destruir. Mas ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, ele diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então dê ouvidos ao Filho de Deus, dê ouvidos a Jesus, ouça o que ele está dizendo, ouça o Espírito Santo, aceite a correção de Jesus, ponha a sua vida em ordem diante de Deus, prepare-se para a volta do Senhor Jesus, volte ao primeiro amor, firme-se na palavra, persevere na fé. Irmão, vigia, irmão. Vigilância. Precisamos vigiar para podermos perseverar. Perseverar até quando? Até Jesus voltar ou nos chamar. E qual será o momento que isso vai acontecer? Alguém sabe? Você sabe o momento em que você vai ser convocado à eternidade? Nenhum de nós sabe. Mas uma coisa todos nós sabemos, como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E todos nós havemos de prestar contas
a Ele daquilo que fizemos através deste corpo terreno, ou que fizemos aqui na terra. E todos nós sabemos, conforme está em Romanos capítulo 14, versículo 12, que isto será algo pessoal. Eu não vou prestar conta por você e nem você por mim. Diz o texto de Romanos 14, 12, que cada um dará conta de si a Deus. Sabendo destas coisas, sabendo que Deus está nos chamando, sabendo que nós temos que tomar uma atitude urgente, de compromisso verdadeiro, e passar a viver mesmo de verdade em função do reino de Deus e não do nosso próprio reino, passar a viver em função da vontade de Deus na terra, viver para a glória de Deus e não para a nossa própria glória, viver para agradar a Deus e não a nós mesmos, sabendo de tudo isso que nós sabemos pela Bíblia, pela palavra de Deus. Sabendo que nós vamos prestar contas a Ele. E sabendo que nós não sabemos o dia nem a hora que isso vai acontecer. E que isso pode acontecer a qualquer momento. Então, sabendo de todas estas coisas, que tipo de vida nós devemos viver? Que tipo de vida você está vivendo? É verdade. Esta pandemia tem revelado a apostasia. Muita gente tem apostatado. Infelizmente, tem sido um teste e uma prova, onde não poucos têm sido reprovados. E tem ficado evidente a falta de amor e de compromisso verdadeiro com Deus. Mas, meu irmão, eu me dirijo a você, porque é isso que eu sinto o Espírito Santo falando ao meu coração através da palavra de Deus, e eu sinto a responsabilidade de repartir isso com você com urgência. E eu me dirijo a você com urgência e com insistência. Ainda há tempo. Ainda há tempo de se arrepender, de voltar ao primeiro amor, de escutar Jesus, de aceitar sua repreensão, pois ele diz que repreende, corrige a todos os que ele ama. Então ele está te dando a chance, ele está nos dando a chance, mas nós não podemos ignorar essa chance. Nós não podemos ficar postergando, empurrando para frente. Um dia